Amigos queridos, convidamos a todos a mergulharmos o nosso pensamento nas sábias lições do Evangelho de Jesus, para sentirmos, Senhor, a essência dos seus ensinamentos, para buscarmos, Mestre querido e bom, a esperança de um porvir de luzes para toda a humanidade da Terra. Ampara-nos nesta hora, Senhor, supra as nossas imensas dificuldades e infunde em nossos corações a vibração do bom ânimo e da coragem. Amigos espirituais que aqui presentes estão, em nome de Jesus, nos envolvam nesta hora, para que seguros e confiantes possamos seguir, cumprindo as nossas tarefas, os nossos compromissos, para vencermos a nós mesmos. Confiantes, Senhor, aqui estamos pedindo humildemente que ampare e socorra a humanidade da Terra, aos pensamentos equivocados, às tramas escusas, aos pensamentos ardilosos que ainda permanecem no seio da humanidade da Terra, para que a paz e a concórdia, a fraternidade se estabeleçam a cada dia mais. Confiantes, Mestre querido e bom, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. E a reflexão é sempre esta: a quem servimos? Nós estamos então no item 9, a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Então, muitas coisas que nós pensamos sermos proprietários, até de questões do conhecimento, muitas vezes nós não levaremos ao mundo espiritual, porque não tem uma conotação moral, porque é a única bagagem do espírito. Então nós retornaremos ao mundo espiritual com pendências evolutivas, fatos que eram para serem resolvidos e não foram resolvidos. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que o paga. Não se lhe perguntará quanto tinhas sobre a terra. Essa pergunta ninguém nos fará, tampouco a nossa consciência. Que posição nela ocupava? Se nós tínhamos títulos, se nós tínhamos sobrenomes importantes, aquisições de bem, isso não importará. Eres príncipe ou operário, o status sociocultural, isso não importará. De que país era? De que região? Isso não importará. Mas se lhe perguntará: o que trazeis? O que desta existência trazeis? O que trazes contigo? O que fizestes dos talentos que lhe foram confiados? Multiplicaram-se? O que fizestes das oportunidades redentoras do caminho?
foram aproveitadas para o ensinamento, para as experiências evolutivas? O que fizestes dos compromissos com o seu próximo, agendados em sua consciência como um plano de amor por você? O que fizestes? E então, o que trouxestes contigo? Porque não se perguntará o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas sim a soma das suas virtudes. Ora, vamos refletir juntos. Não vai ter alguém que vai nos apontar as dificuldades. Nós é que num estado de tormento íntimo vamos percebê-las. Porque nós temos uma consciência. E no mundo espiritual, a nossa consciência vai jogar um influxo para que nós possamos perceber o que fizemos das oportunidades, dos compromissos, dos talentos, das tarefas que nos foram confiadas. Essa é a riqueza do espírito, esse é o patrimônio. Quando nós estivermos no mundo espiritual, num estado tormentoso, aí sim de nós se aproximarão espíritos amorosos, que em nome de Jesus ali operam em favor de todos nós. Ali trabalham em favor de todos nós. E estes espíritos sábios e benevolentes são os espíritos lúcidos, que hão de posteriormente nos auxiliar a um novo planejamento reencarnatório. São esses espíritos que nos vão dar novas oportunidades com agravantes daquilo que deixamos de fazer. Porque todas as vezes que nós perdemos oportunidades, nós vamos tê-las, mas com os agravantes da nossa recusa ao aproveitamento dos valores morais. Então, Emmanuel traz uma lição aqui no Caminho, Verdade e Vida, bem interessante, que complementa, dizendo assim: ganhar é a lição. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Porque isso tudo que nós achamos relevantes enquanto estamos encarnados, nada vale no mundo espiritual. Ganhar o mundo e perder a alma simbolicamente. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar o reino dos céus, a conquistar esse estado de consciência chamado reino dos céus, onde os valores perenes do espírito nos comporão. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem, permanecessem, perseverassem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar a luta enobrecedora. Quando nós vemos planejamentos reencarnatórios muito prolongados, aquilo não necessariamente é um mérito, mas é uma necessidade de permanecer para dar tempo de realizar aquilo a que veio realizar na Terra. Então, quando isso não é realizado, nós entramos, como temos falado, num estado de perturbação. E Emmanuel diz assim: toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvio. Porque o homem está decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada, diz Emmanuel. Vamos demorar o nosso pensamento nisso, porque o impulso decisivo do espírito, a pessoas grandemente empreendedoras, tem uma força vital, canaliza para as conquistas do mundo, mas não tem força para conquistar-se ou evangelizar-se, moralizar-se, fazer um trabalho consigo mesma.
porque passamos, a grande maioria de nós, uma existência voltados para fora de nós mesmos. A demanda externa nos consome e nos motiva. Nós somos profundamente estimulados pelo mundo externo, de afazeres, de compromissos, de empreendimentos. E com isso o dia passou, o ano passou, a vida passará e nós chegaremos nesse estado, né, de ganhar o mundo e perder a alma. Então, nesse conceito, né, nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Então, nós priorizamos nas oportunidades de cada dia aquilo que é efêmero, mas que nos causa o prazer mórbido. E nós vamos deixando para depois, um dia, quem sabe, o trabalho que precisamos fazer conosco, com o próximo, para que nós possamos verdadeiramente desenvolver sentimentos, porque não há a menor possibilidade do espírito desenvolver sentimentos nobres que não sejam com as pessoas na sua rede de relacionamentos. Se Deus lhe concede bastante saúde física, por exemplo, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. O abuso e o excesso sobre um talento divino que é a saúde é tão grande que nós vamos adquirir doenças destruidoras. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios, ou seja, usamos mal. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Não disse isso, porque senão contraria a própria lei do progresso. Nós não estamos na Terra para vivermos na miserabilidade, porque a prosperidade é legítima do espírito, com dignidade, que trabalhou, que tem os seus proventos. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fim se propõe em suas atividades terrestres. Porque até o objetivo daquilo que se angariou, com méritos dos seus valores pessoais, precisa ter um objetivo útil, né? Se seus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Então, quem está vencendo, amigos? Quem está vencendo? Muitas vezes está vencendo a vida do homem materializado na terra, mas a vida do espírito ainda deixa a desejar. E nós ainda estamos por aprender a realmente dar o significado para cada coisa na nossa vida e não nos prendermos a situações efêmeras e passageiras que não vão compor a nossa bagagem espiritual. Porque a nossa bagagem espiritual, esse tesouro imperecível, é a nossa identidade. É aquilo que está inalienavelmente incorporado como valores morais de cada um dos espíritos à face da terra. Que nós não sejamos aqueles que chegamos com possibilidades, com oportunidades, com compromissos e voltamos vazios de experiências evolutivas. Voltamos com vazio existencial, que em determinada idade começamos a desenvolver depressões e fobias e desistências reencarnatórias. Ainda que a vida material lhe fosse de grande abastança, mas o espírito depaupera, se fragiliza, se entristece, porque há por trás uma consciência que está demonstrando que ainda não atingiu o objetivo reencarnatório a que veio. Então, vamos refletir sobre isso.
nós sabemos, através dos espíritos superiores que se comunicaram através de Kardec, que a humanidade está, nesse momento, instruída, mas não civilizada. E quando ele diz isso, né, ele quer nos informar que nós estamos construindo uma civilização. Mas ainda não chegamos no ponto em que estamos sendo assim considerados pelos espíritos superiores que dirigem o planeta Terra. Então somos espíritos que sabemos de muitas coisas, estamos instruídos sobre vários aspectos, vários assuntos, mas ainda não civilizados. E por que os espíritos dizem isso para nós? Porque a civilização, ela depende da moralidade do espírito. Somente quando todos nós estivermos moralizados é que nós vamos avançar para o estado de civilização. E eles explicam que o estado de moralidade está relacionado à capacidade que cada um de nós tem de discernir entre o bem e o mal e verdadeiramente escolher o bem, mesmo que aquilo, num primeiro momento, signifique para nós prejuízos de qualquer natureza. Porque muitas vezes, quando nós estamos analisando alguma coisa e nós observamos se aquilo é um bem ou se é um mal, nós até chegamos à conclusão que o melhor seria ir por aquele caminho. Mas acabamos não indo, porque se formos, isso pode nos causar algum prejuízo moral, espiritual, aparente. Então, fazemos a escolha por um outro caminho. E isso é ausência de moralidade. Porque se nós sabemos que por ali não é o certo, mas mesmo assim escolhemos, quer dizer, estamos muito bem esclarecidos. Nós até já sabemos distinguir, mas não somos capazes de assumir a posição correta, mesmo que aquilo, no primeiro momento, não seja um bem para nós. Então, nesse momento que nós estamos refletindo diariamente sobre o Evangelho e trazendo o conteúdo de amar a Deus ou a Mamon, o que significa mesmo para nós, espíritos errantes, esse é um termo que a doutrina espírita nos traz, né? Espíritos errantes, e que Kardec pergunta aos espíritos se todos que estão no mundo espiritual, são considerados espíritos errantes. E ele afirma que sim, aqueles espíritos que ainda necessitam de reencarnar. Aqueles que não precisam mais saem dessa categoria. Então, nós que somos espíritos, que estamos encarnados na Terra, ou aqueles que estão no mundo espiritual, mas aguardando reencarnações, nós precisamos muito dessa lição, de como é mesmo que na Terra nós vamos amar a Deus. E amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, como o primeiro mandamento que Jesus nos trouxe, é muito, muito, muito mais do que simplesmente crer em Deus. Porque, como falamos
anteriormente, crer em Deus pode não significar muita coisa, porque muitas pessoas creem em Deus e cometem crimes bárbaros. E quando nós vamos perguntar, você crê em Deus? E ele responde, sim, creio em Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é muito mais do que simplesmente crer, né? Então, amar a Deus é nos tornarmos profundamente obedientes às suas leis, leis amorosas e justas, uma justiça com misericórdia, né? Porque a justiça divina é uma justiça misericordiosa, né? E praticar em nossa intimidade essas leis com o nosso próximo. E fora desse contexto, todas as nossas crenças são cultos externos. Então, obedecer significa submeter à vontade de Deus, né? O homem, ele obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão ou virtude construtiva, é que, não raro, atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Então, às vezes, nós estamos obedecendo, porque todo o tempo nós obedecemos, mas a pergunta é, a quem? Então, tendo incorporado na nossa intimidade esse amar a Deus sobre todas as coisas, nos falta o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. E sempre é importante nós perguntarmos como é mesmo que cada um de nós, com as suas características pessoais, particulares, individuais, únicas, vai construir na sua intimidade esse amor ao próximo, para que aí sim possamos alcançar um estado de civilização em humanidade. Então, como desenvolver essa fraternidade real? Essa é uma pergunta que nós temos que responder para nós mesmos. E sem nenhuma sombra de dúvida, praticar a fraternidade real é não fugir, nem por um segundo, nunca, jamais, em tempo algum, dos ambientes que nós fomos colocados por Deus. E esses ambientes são a nossa família, nosso ambiente de trabalho profissional, a nossa casa espírita ou templo que nós frequentamos, a sociedade onde nós vivemos. Não fugir nem 1 milímetro daquele contexto que o Pai nos colocou para que nós desenvolvêssemos essa fraternidade real. Porque às vezes nós até temos o desejo de desenvolver essa fraternidade, mas não com esses aí, não com aqueles lá. E aí nós perdemos realmente a oportunidade de entender o que significa essa fraternidade. Então, não fugir dos campos de redenção dos nossos espíritos, das nossas almas, é o primeiro passo para essa fraternidade. Então, dentro desse processo de desenvolvermos isso, nós vamos estabelecendo em nossa intimidade os valores, porque para sermos fraternos com os outros, com o próximo, é necessário adquirirmos valores espirituais. E um dos principais valores, sem nenhuma sombra de dúvida, é a humildade. Mas como nós vamos desenvolver a humildade
Se nós não nos submetermos a ambientes, sejam eles quais forem, onde nós seremos desafiados em nosso orgulho. Como desenvolver a humildade se eu não suportar a ofensa de alguém? Como desenvolver a humildade se eu não relevar que aquela maledicência que alguém fez a meu respeito é próprio de um espírito que está perdido no cipozal de si mesmo e que merece toda a minha consideração e perdão? Como desenvolver esses valores de vida eterna para que a fraternidade real se estabeleça se nós não nos submetermos às adversidades próprias dos relacionamentos que são desafiadores para nós? Por isso que definitivamente nós vamos precisar nesta existência desencarnar, abandonando a ilusão de que é na casa espírita, com as mãozinhas postas e juntas, fazendo prece, que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. É no entrechocar das almas, no exercício do perdão, no exercício do desculpar-se, no exercício do relevar, no exercício de compreender uns aos outros, que isso se estabelecerá dentro de nós. Sairmos por aí, como nós temos falado todas essas semanas, buscando ambientes de alta religiosidade, onde todo mundo só canta, onde as pessoas oram 25 horas por dia, nos distanciando dos ambientes desafiadores para os nossos espíritos, em atitudes plácidas, sem que sejamos desafiados nos nossos contextos íntimos, isso nada nos trará, que não um comodismo de uma religiosidade perniciosa, que chama religiosismo, que não tem nada a ver com Deus e nem com Jesus. Então esse momento aonde é mesmo que eu vou me encontrar com Jesus? Na casa espírita eu vou angariar forças. No templo, que seja lá qual for, eu vou me abastecer de conteúdos. Mas o meu encontro com Jesus é com o próximo, mais próximo e mais difícil. É ali, naquele ambiente que me desafia. Então, nós sabemos que o nosso mundo é de provas e expiações, que essa é a condição do homem na Terra. Precisamos expiar, sem sombra de dúvida, o passado delituoso e passar pelas provações para fortalecer-nos contra as tentações. Isso é muito importante, porque quando a gente diz assim, nossa, que prova que eu estou vivendo, que prova que essa existência me trouxe e que é tão desafiador ao meu espírito. Todos os espíritos que dizem isso, nossa, eu trouxe a prova da doença, eu trouxe a prova da convivência com o inimigo, eu trouxe a prova da falta do recurso financeiro, eu trouxe a prova da riqueza, porque é uma das maiores provas, eu trouxe a prova da beleza. Ou seja, diante de qualquer prova que revela imensos desafios a vencer em nossa intimidade, aqueles momentos de prova são, sem nenhuma sombra de dúvida, os momentos em que estamos mais protegidos das tentações.
Porque quando tudo está maravilhoso, quando o céu está azul, em tom de céu de cruzeiro, quando nenhum desafio parece nos tocar, naqueles momentos, a probabilidade de queda para espíritos que ainda não têm os valores que ainda precisamos adquirir, nós ficamos muito mais sujeitos às tentações. Então, provas acerbas que nós temos são, na verdade, recursos divinos que nos protegem de grandes quedas. Porque naquele momento de dor, a gente busca o quê? Deus, Jesus, a prece, ambientes melhores, para que a gente possa conseguir passar por aquela situação. Enquanto estamos nessa busca, vamos nos distanciando daquelas situações que são situações de risco para a nossa reencarnação. Então, olhar a vida desta forma é altamente esperançosa. Vamos refletir sobre essas questões e amanhã damos prosseguimento. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, ilumina-nos nesta hora, amplia o nosso discernimento. Permite, Mestre, que estejamos próximos, lado a lado, daqueles espíritos que o Pai nos ofertou, para que nesta oportunidade pudéssemos nos tornar espíritos melhores. Envolve-nos, Pai, com o seu amor, fortalece-nos para que possamos permanecer onde nos encontramos, onde o Senhor nos colocou, porque ali haveremos de florescer, de nos tornarmos espíritos melhores, mais experientes no bem e na verdade. Afasta de nós, Senhor, todo pensamento de desistência. Dai-nos a coragem de prosseguirmos ante os desafios que hão de nos tornar espíritos mais fortes, mais esperançosos, mais experientes. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença constante em nossas vidas, a iluminar os nossos caminhos, a nos carregar naqueles momentos que nos sentimos enfraquecidos. Visita, Jesus, nos lares de todos aqueles que nos ouvem, para derramar sobre eles a sua paz, para infundir em seus espíritos a saúde. Visita, Jesus, os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que necessitam de amparo, e que nós possamos nesta hora estender as nossas mãos para doar do nosso ectoplasma, para que estes irmãos recebam daquilo que se encontram necessitados. Que cada um de nós que está unido nesta prece possa fazer da sua parte, emanando o que tem de melhor para o bem da humanidade. Que o Senhor proteja o nosso país, nós brasileiros. Não apenas nós, Senhor, mas a terra toda. Mas quando mencionamos sobre o Brasil, é porque sabemos que aqui é a pátria do Evangelho e que cabe a nós, brasileiros, aprendermos a viver de acordo com as tuas lições e exemplificar para o mundo inteiro as lições vivas do seu Evangelho de amor. Que sejamos
os espíritos melhores, aonde quer que nos encontremos, oferecendo do que aprendemos com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.